Silmar César Miller, ao vivo, sempre no primeiro segmento do nosso programa. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Quais são os destaques de hoje no mercado financeiro e nas commodities? Quarta-feira, meio de semana. Otávio, mercado financeiro com o dólar caindo um pouquinho, 0,2%, R$ 4,96 a cotação da moeda americana. E o mercado de ações com o índice Bovespa subindo um pouco, 0,4%. Mercado financeiro de olho na chamada Super Quarta, que é hoje. Super quarta com decisões de bancos centrais aqui do Brasil, tem reunião do Copom com desfecho aí sobre taxa de juros, que deve cair no final do dia, e do Banco Central americano. O Federal Reserve também reunido hoje, no início da tarde, deve divulgar aqui a situação da taxa de juros nos Estados Unidos. A expectativa é que fique estável. Mercado de petróleo com alta. Depois de forte queda nos últimos dias, uma pequena recuperação de 0,4%, mas o preço continuou lá embaixo ainda, $73,50 o barril para o tipo Brent, que é referência também para o nosso aqui da Petrobras. Mercado de commodities agrícolas, mercado de grãos todos em queda aqui, soja caindo 0,7%, agora há pouco, milho menos 0,8%, trigo também cai 1,8%, e também o arroz em casca negociado em Chicago, menos 0,1%. Na Bolsa de Nova York, ao contrário, quase tudo em alta. Algodão caindo 0,6%, subindo 0,6%. Café arábica disparando, sobe 2,2%. Açúcar bruto também com alta, 1,1%. Cacau também sobe 0,3%. Na contramão, apenas o suco de laranja cai 1,7%. E aqui no mercado futuro da B3 de São Paulo, destaque para o boi gordo, que volta a subir 0,5% no contrato de janeiro, depois de uma sucessão de queda nos últimos dias. Tavinho. Silmar, a coisa não está boa mesmo lá no sul do Brasil, né? No seu Rio Grande do Sul, aí, com os produtores tentando salvar aí um pouquinho do lucro em função dessa chuvarada que não para, já vem em seguida aí há vários meses, depois de um longo período de estiagem. Está difícil a vida do agricultor. Tem dinheiro entrando lá do governo, mas isso resolve paliativamente, né? Não resolve totalmente o problema. Não resolve nada, na verdade, também. É muito pouco dinheiro, né? Para o tamanho do prejuízo. São 4 anos consecutivos já. 3 anos de seca, afetando as lavouras de soja e milho, principalmente, e outras culturas menores também. E agora uma sucessão de chuvaradas lá que não termina nunca, para um pouco, volta a chover, não, e são chuvas muito fortes, né? Ciclones, inclusive. E isso vem afetando novamente a produção agrícola do Estado. O primeiro já prejudicado é o trigo. O trigo no ano passado se salvou, volta a sofrer perdas bastante grandes por conta de excesso de chuvas, que causou prejuízo na produção e na qualidade também dos trigais gaúchos, o estado que é o principal produtor de trigo do país. Por outro lado, o atraso nos plantios das lavouras de verão, né? Arroz, que é irrigado, gosta de água, mas não demais, né? Ou seja, atrasou muito o plantio, possivelmente a área não vai crescer da forma como se previa. Era um produto que tinha um grande potencial de crescimento esse ano, porque os preços são bons para os produtores de arroz. Expectativa de um crescimento de 7% até 9% na área de plantio, possivelmente isso não vai ser alcançado, porque atrasou muito o plantio pelo excesso de chuvas, e alguns produtores desistiram de aumentar a área conforme planejavam inicialmente. Soja está com plantio atrasado, ainda pode se salvar. A soja ainda tem espaço para plantio, ainda tem um período de tempo razoável, embora já um pouco fora do cronograma normal. Milho já prejudicado também na primeira safra. Em suma, a situação do estado gaúcho novamente preocupante por questões climáticas. Isso significa, claro, prejuízos somados, acumulados por produtor do Rio Grande do Sul, já pelo 4º ano consecutivo. E aí não há dinheiro que resolva, até porque não está havendo mesmo recursos suficientes para socorrer os produtores afetados por essa sucessão de efeitos climáticos adversos, está vendo? Soja, infelizmente, com essas adversidades climáticas aí, andando para trás lá no Rio Grande do Sul. Mas continua sendo aí a locomotiva, o carro-chefe da produção de grãos do Brasil, né? Ganha aí 158 milhões de toneladas na atual safra. A safra já é encerrada, né, Tavinho? Já isso é um resumo aqui que a Biov divulgou, a pretexto de comparar com as previsões para a safra nova. A Biov está consolidando aí os números mais ou menos dentro do que já era esperado, em torno de 158 milhões de toneladas, safra desse ano que foi recorde. Agora, a safra nova que preocupa, Tavinho,
que é essa que a gente comentou agora há pouco. O plantio segue atrasado no país inteiro, particularmente no Mato Grosso agora. As chuvas voltaram com muita irregularidade, ou seja, não são uniformes. Isso tem ocasionado necessidade de replantio, tem produtores desistindo já de plantar. Tudo isso leva a crer que o crescimento previsto na produção de soja não vai acontecer mais. A previsão inicial chegava a 163, 164 milhões de toneladas. Estamos falando aqui da safra que vai ser colhida no início do ano que vem, né? A Biova reduziu agora para 161 milhões a sua expectativa de produção, mesmo assim está muito otimista ainda. A maior parte das consultorias já fala numa safra igual à desse ano, em torno de 158 milhões de toneladas. Isso aqui é um prejuízo grande, até porque houve aumento da área de plantio, significa que a produtividade vai ser muito menor nessa safra nova. E não é só a soja, né? O atraso no plantio de soja já praticamente sepultou a possibilidade de qualquer avanço na área de plantio de milho, né? Milho deve cair, a área de plantio, bastante, porque está tudo fora já da janela ideal para plantio, na medida que o milho de segunda safra, que é a principal, é plantado depois da colheita da soja. Como a soja está totalmente atrasada, o milho atrasaria muito também, não vale a pena plantar. Então, muitos produtores, possivelmente, vão desistir de plantar milho, vão plantar outra coisa, algodão, talvez, ou outras culturas menores, para evitar prejuízo também no milho, tá vendo? Pois é, e o VBP da porteira para dentro, 1,159 bilhões de reais, crescimento de 2,5%, 0,5% de crescimento em relação à pecuária, quando comparado com o ano passado. E nós que estamos acompanhando aí essa escalada do VBP, se fôssemos jogador de xadrez, estaríamos fechando o ano com checkmate. Tá bem, esse ano aqui realmente um crescimento do valor bruto da produção agropecuária, sempre lembrando que isso é bruto, né? Ou seja, o faturamento dentro da porteira da fazenda, que é a multiplicação do volume colhido pelo preço. Foi um ano ruim, na verdade, em termos de preço, né? Mesmo assim, por aumento de volume, houve um crescimento, então, no valor da produção, em torno de 2,5%, segundo esse levantamento atualizado que foi divulgado hoje pelo Ministério da Agricultura sobre o ano de 2023. Crescimento das lavouras, queda na pecuária, principalmente pecuária bovina de corte, puxou muito para baixo o índice todo. Recordes de produção isso em volume, né? Soja, milho, de cana-de-açúcar também com preço bom, não só com volume maior, café também com aumento de volume, batata inglesa, um setor que se destacou também por aumento de volume de produção nesse ano. Os destaques negativos são vários. Trigo, por exemplo, é um deles, né? Com uma queda na produção esse ano bastante acentuada. Agora, nesse levantamento divulgado hoje, o Ministério também faz projeções atualizadas para 2024. E aí a situação se inverte. A tendência é uma queda, né, no VBP para 1 trilhão 121 bilhões, ou seja, uns 30 e poucos milhões a menos do que esse ano, por conta de queda das lavouras agora, né? Por conta dessa situação climática que a gente acabou de comentar. Lavouras devem crescer, isso significa 3,3% a menos do que esse ano, projeção para 2024. Queda das lavouras em 4,3% e pecuária também caindo de novo, 1 ponto percentual, puxada novamente pela pecuária bovina de corte. O Ministério da Agricultura não está nem um pouco otimista com o setor de pecuária bovina para o ano que vem. Está prevendo uma queda de faturamento de 6,8%. E o que vai puxar principalmente a queda das lavouras no ano que vem, isso que a gente acabou de comentar, soja não vai atingir o previsto por conta do clima, e o milho vai cair bastante por conta de redução de área, também por consequência do clima desfavorável, especialmente nas regiões centrais do país, está vindo. Em suma, uma situação complicada para o ano que vem na nossa produção agropecuária em termos de valor de produção. Pois é, para não deixar passar, a gente tem a nossa questão aqui, Venezuela-Guiana, né? Que é lá o Piauí que quer tirar um pedaço do Ceará. O Piauí quer tirar um pedaço do Ceará e os cearenses estão bravos lá, estão dizendo que aqui ninguém quer virar casaca, não. Mais uma disputa territorial aqui na América do Sul agora, Piauí e Ceará. Viu? Se a moda pega... Ali entre o Uruguai e o seu Rio Grande do Sul tem área de litígio, né? Tem várias áreas aí complicadas no Brasil. Se a moda pega, o mapa vai mudar, hein? Podia aproveitar e anexar o Uruguai, né? O Uruguai vai querer brigar, porque, você lembra, o Rio Grande do Sul antes era província uruguaia, né? Pertencia ao Uruguai, ou parte dele.
Era a província espanhola, né? Espanhola, é. Depois ficou... Província Cisplatina, né? Província... mas precisamos parar com esse negócio de mudar mapa aí, porque não tá bom esse negócio, não. A fome está aumentando de tudo quanto é lado. Bom, vamos lá então. Vamos ver como é que vem o calorão aí, a onda de calor, a partir de amanhã. A Luísa Cardoso vai trazer para a gente as informações já, depois do intervalo. Obrigado, Silmar. Boa quarta e até amanhã, quinta. Boa tarde, até amanhã.